O discurso de como enfrentar a questão das drogas parte dessa premissa. Nós temos que olhar para as pessoas. A questão da relação da droga com prazer e dor, né, ela parte da própria natureza dessa relação do homem com a droga, né? Ela não é objetiva, ou seja, se pessoas consumirem drogas em conjunto, qualquer tipo de droga, álcool, maconha, cocaína, e nós formos conversar com elas, cada um vai ter uma sensação, né, própria da relação com o consumo daquela substância. O tipo de alucinação, isso vai depender da relação que uma pessoa tiver com aquela substância. Então você tem relatos de pessoas, por exemplo, que fumam maconha e que dizem que passaram o final de semana inteiro estudando e fumando. O que é uma coisa assim até meio inimaginável para algumas pessoas que não conseguem se concentrar quando fumam, né? A questão da cocaína com a questão da libido, né? Pessoas que dizem que ao consumir cocaína aumenta a libido e outras que relatam que perdem a libido. Na verdade, a cocaína não faz com que as pessoas tenham um aumento de libido nem diminuição, e a maconha não faz com que a pessoa concentre mais na leitura ou menos. É a relação que cada pessoa vai estabelecer com aquela droga. Isso é muito visível no álcool, né? Pessoas que começam a consumir álcool e começam a ter muito prazer naquela relação, desenvolver até a sociabilidade. Às vezes uma pessoa é tímida, o álcool tira essa timidez e ela vai, né, crescendo numa relação de prazer com o álcool, mas em determinado momento ela começa a ter problemas com aquela substância. Em algum momento aquilo passa não mais a ser um objeto de prazer, mas um objeto de dor, né? E aí você tem a questão, né, do alcoolista, que é a pessoa que se identifica como tendo uma relação problemática com o álcool. É uma doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde. A dualidade desse mundo, do tempo e do espaço, faz com que um objeto de prazer ele pode se transformar num objeto de dor a qualquer momento, né? A água fria é um bom exemplo, né? No verão era um objeto de prazer, mas no inverno é um objeto de dor, né? Então essa questão do tempo, né, faz com que as pessoas também possam inicialmente ter uma relação de prazer com qualquer droga, lícita ou ilícita, né? E no percurso, né, do contato com aquela substância, essa relação mude. Se constrói socialmente, né, discursos sobre drogas, né, positivos em relação às lícitas e negativos em relação às ilícitas. Hoje, por exemplo, nós temos uma série de drogas no mercado, né, que geram problemas relacionais para pessoas. Rivotril é um exemplo clássico, né, de droga que muitas das vezes gera uma relação ruim, né, até de dependência da pessoa com aquele consumo. Mas isso tudo não vira um discurso de pânico moral, né, porque ele é visto como um remédio, como uma terapia. Aliás, a estratégia daqueles que defendem a legalização da maconha passa um pouco também pelo discurso acerca dos benefícios dos efeitos terapêuticos da maconha, né? Por menos que hoje se fala muito, né, da maconha enquanto um instrumento de cura, porque isso eleva a maconha ao hall, né, das drogas, né, lícitas. E aí o discurso de legalização da maconha consegue colar mais. Mas, na verdade, né, nós deveríamos parar e pensar na possibilidade de legalizarmos todas as drogas e cuidarmos das pessoas. Hoje, mais pessoas morrem, né, e são feridas pela proibição das drogas, né, o que se fala aí de guerra às drogas, que na verdade não é guerra às substâncias, não se faz guerra à cocaína, à maconha, se faz guerra em relação a pessoas, né? E nessa guerra, pessoas que nem consomem drogas estão morrendo, estudantes dentro de colégio, o feto dentro do corpo da mãe. Então, quando a gente percebe que a proibição das drogas causa um dano maior do que as próprias drogas, e quantas pessoas morreram em confrontos armados, né, na disputa de território, né, porque esses territórios são disputados na violência, porque as drogas são proibidas, não tem ninguém de fuzil na mão defendendo choperia, nem farmácia. Então a violência não é resultado da droga, nem do consumo da droga, né? A violência é produto da proibição das drogas. Então acho que nós temos que parar e repensar, né, essa política proibicionista. Ou seja, as drogas ilícitas são construídas como drogas do mal, ao passo que as drogas lícitas são construídas como drogas do bem. Mas, na verdade, essa distinção é arbitrária. Na luta do bem contra o mal, né, é o povo que entra com os cadáveres, né, já diria o Galeano, Eduardo Galeano.